Shalom, tudo bem com você? Comigo está tudo bem, graças a Deus. Mais uma vez nós estamos aqui para comentarmos a nossa lição bíblica da escola dominical, lição de número 7, do dia 14 de agosto de 2022. Tema: a sutileza da relativização da Bíblia. Uma lição muito importante que nós estaremos no próximo domingo aí em todas as EBDs do Brasil, estaremos estudando essa lição, que claro, né, confeccionada pela CPAD, impressa, melhor dizendo, pela CPAD. Eu peço a você que se inscreva, compartilhe, pergunte, comente, divulgue, você, professor, aluno, superintendente, pastor de igreja. Deixe sua pergunta, deixe seu comentário. Se inscreva no canal, toda semana nós estaremos postando aqui um subsídio para ajudar você nesta aula. Vamos ao textuário. O textuário da lição está em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16, que diz: toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir em justiça. É toda, não é parte dela. A verdade prática diz assim: a Bíblia é a inspirada, inerrante e a infalível palavra de Deus. Por isso não podemos relativizá-la. O que eu trago aqui, meus irmãos, é um subsídio, é uma ajuda ao professor da escola bíblica dominical. Claro, é uma aula também, mas é mais para enriquecer o seu conhecimento. Por isso nós dizemos: compartilhe. Se há alguma dúvida, pergunte, deixe o comentário e nós estaremos respondendo o seu comentário, a sua pergunta, enfim. Que Deus possa te abençoar grandemente. Vamos voltar às aulas. É infalível, é inerrante, é inspirada. Eu fui de trás para frente. É inspirada, é inerrante, é infalível. Não importa a ordem. A Bíblia, ela é a nossa regra de fé. A palavra-chave da lição neste domingo é relativização. E o que é relativização? Relativização é considerar algo sobre um ponto de vista relativo e não absoluto. Eu sei que tem muitos exemplos e eles querem dizer que a verdade ela é relativa dependendo do ponto de vista. Não, a verdade ela é absoluta sempre. A verdade ela nunca é relativa. Eles querem de alguma forma dizer, não, isso serve para aqui, mas não, mas a Bíblia ela é absoluta, tá? Relativo que ocorre por acaso, por acidente, é casual, é contingente, enfim, não há uma é inconstante. Resumindo, é inconstante, tá? A palavra, nós temos aqui, a Bíblia contém todas as palavras divinas que Deus quis dar ao seu povo. Em cada estágio, em cada pedaço, em cada momento, em cada circunstância, tanto no passado como no presente e no futuro. A palavra de Deus é que nós precisamos para a nossa salvação. Ela é perfeita para a nossa salvação. Ela é perfeita para que nós possamos confiar e obedecer a Jesus e obedecer a Deus. Logo, a Bíblia é suficiente para oferecer ao crente a manutenção da fé e a confiança na vida eterna. Como introdução, nós trazemos um pouco desse avanço, né, desse liberalismo teológico nas faculdades, nos seminários. Outrora era ortodoxo, era rígido, né? A doutrina da Bíblia nunca se fez tão necessária. Se antes era rígido demais, hoje está o quê? Liberal demais. Porque muitos teólogos, professores e pastores, enfim, eles não defendem mais a palavra de Deus como inspirada e inerrante. São poucos hoje. E infelizmente, pastores de renome, pastores que têm um nome, uma voz forte no Evangelho, eles não estão defendendo com todas as forças. Eu não tenho muita força, não sou
assim como a popularidade, mas eu defendo a Bíblia Sagrada com todas as minhas forças, tá? Apesar de sua antiguidade, apesar do seu tempo, apesar de passar muitos anos, a Bíblia é tão atual quanto foi nos dias de Moisés, de Jeremias, de Paulo. Ela não perde. Olha bem, ela dá testemunha acerca de Cristo, testifica que ele é de fato Filho de Deus. Nós passamos por provações, nós passamos por várias. Em 2002, eu fui acometido de câncer. Eu estava muito mal. O Salmo 120 diz assim: na minha angústia, clamei ao Senhor e ele me ouviu. Hoje nós também passamos por problemas. Hoje também nós temos dificuldades. E ainda assim, no Salmo 120, cabe na minha vida hoje, 20 anos depois, eu posso dizer, na minha angústia, não é o mesmo problema, não é a mesma situação, mas na minha angústia eu clamei ao Senhor e ele me ouviu. 2 Pedro capítulo 1, do versículo 20 e 21 diz assim: antes de tudo, sabei que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, tá? Portanto, jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens santos falaram da parte de Deus, orientados pelo Espírito Santo. Então, a Bíblia não partiu de uma mente humana, não partiu de uma ideia de um homem ou de uma mulher. A Bíblia, ela vem da parte de Deus, ela tem origem em Deus, com uma vontade humana. Claro, o homem se dispôs a escrever. Então, não foi de vontade humana, mas com a disposição do homem em ouvir o que Deus tinha a falar. Tá? Nós encontramos na época em que vivemos, cada geração tem sua dificuldade, cada geração tem os seus problemas, né? E nós enfrentamos na época, na atualidade, misticismo pragmático, liberalismo teológico, ortodoxia morta, experiencialismo intimista. Nós vivemos uma realidade pós-denominacional, né? As pessoas fundam uma igreja como se fosse uma empresa. As pessoas, o interesse em fundar uma igreja, nem sempre, eu não estou generalizando, mas a maioria das vezes, nem sempre é o evangelho, nem sempre é levar a palavra de Deus. É por causa de um desacordo, alguma coisa, mas nós temos que procurar levar a palavra, a verdadeira palavra de Deus. Tá? Olha bem, a Bíblia é o livro dos livros. Como diria, e eu vou citar aqui Hernandes Dias Lopes, inspirada por Deus, escrita por homens santos, concebida no céu, nascida na terra, odiada pelo inferno, pregada pela igreja, perseguida pelo mundo, crida pelos fiéis, a palavra de Deus é infalível, é inerrante, é suficiente para as nossas vidas. Por isso nós devemos crer que ela é um livro divino e inspirado, escrito por homens, claro, com certeza, mas não da ideia dos homens. Confeccionada, né, e eu diria até atualizada, porque se nós pegarmos a nossa Bíblia hoje, ela não era igual antes, ela já é atualizada. Os softwares, já é atualizada até para softwares, né, no celular, no notebook, computador, enfim, ela já vem, não há necessidade de mexer na sua atualização. Nós vamos falar sobre 2 pontos. O primeiro, nós vamos falar sobre a origem da Bíblia e a revelação divina. Tá? Origem da Bíblia. Pedro enfatiza que os escritos sagrados não têm origem nos homens, não, é no próprio Deus. E Paulo ele vai corroborar isso. A mensagem bíblica veio do alto, com 2 Timóteo 3,16. E também os apóstolos ensinam que a Bíblia foi escrita por homens, sim, mas sob a inspiração do Espírito Santo, sob supervisão divina. É como se meu filho fosse escrever e eu estaria, não, escreve isso.
Ah, mas eu quero. Não, você não quer nada. A vontade, a inspiração, a supervisão, as palavras são minhas. Escreva dessa forma. Portanto, as escrituras elas são uma revelação que Deus fez de si mesmo. Dessa maneira, por ter sua origem em Deus, a Bíblia é portadora de autoridade. Ela constitui-se uma regra infalível de fé e prática. E muitas vezes esquecemos dessa prática, né? Nós atribuímos mais a palavra de Deus à fé. E a prática diz respeito ao caráter cristão. E o que as pessoas não aceitam a Bíblia, quando Deus se revela em um caráter, é porque é necessário dizer não a muitas coisas. É necessário nós negarmos a nós mesmos. E por isso essa regra infalível de fé e prática, mostrando um caráter cristão, muitas vezes as pessoas rejeitam porque não é fácil mesmo eu negar a mim mesmo. As pessoas querem viver do modo desregrado, sem regras, sem pudor, sem moral, sem princípios, sem ideais. E a Bíblia ela traz esse caráter para que as pessoas possam viver essa regra infalível de fé e prática. Chama-se revelação geral. Ponto 1, foi a origem. O ponto 2, revelação geral. Chama-se revelação geral aquela em que Deus se faz conhecer por meio da história, do universo e da natureza humana. Então ele se revela primeiro na história, ele é soberano, sobre todos os aspectos ele controla, ele deixa, ele não deixa, ele faz, ele não faz, tá? Ele remove, estabelece governo, ele coloca, ele unge Saul, ele manda ungir Saul, mas não é segundo o coração dele, ele coloca um segundo o seu coração. Então o domínio é dele. Daniel 2:21, deixa eu abrir aqui a minha Bíblia para que nós possamos fazer essa leitura de Daniel, capítulo 2, versículo 21. Se eu não estou enganado, é esse versículo que nos dá uma luz. Olhe bem, ele diz o seguinte: ele muda as épocas e as estações, destrona os reis e os estabelece, dá sabedoria aos verdadeiros sábios e entendimento aos que buscam discernir e conhecer. Ele se revela, ele que controla, apesar de nós vermos guerras, apesar de nós vermos essas pestes, doenças nos assolando, mas ele controla, tudo está no seu controle. No universo é inegável, no céu, na terra, no mar, tudo que há. Salmo 19, 1-4 diz que os céus proclamam. Eu acho assim, eu compreendo, eu não entendo, mas compreendo uma pessoa não conseguir acreditar na Escritura, porque a Escritura revela o próprio Deus. Não, ela não vem provar que Deus existe, é diferente. Ela não vem provar, mas ela vem comprovar, ela vem revelar, ela vem dizer, olha, eu sempre estive aqui. Eu sempre estive, vocês não, vocês chegaram depois, mas eu sempre estive aqui. É assim que Deus diz através da sua palavra. O céu, a terra, o mar, o universo, a natureza, a criação, tudo isso revela Deus. E terceiro, no ser humano, enrolei a língua um pouco aqui, no ser humano, criado à imagem e à semelhança divina, a natureza moral, embora de maneira inadequada, né? Aí diz por causa do pecado, distorceu o caráter de Deus, né? Nós éramos imagem e semelhança. Gênesis capítulo 5, versículo 3, disse que Adão gerou um filho segundo a sua imagem, segundo a sua semelhança, já de uma forma mais diferente do que era no Éden. Então ele se revela na história, no universo, na natureza e no ser humano. Revelação especial. Se por um lado, né, dentro da revelação geral, nós vemos a degradação do homem, nós vemos que o homem peca, né,
e rejeita o conhecimento de Deus, né, a revelação especial ela oferece a redenção. Ela traz de volta, né, um caminho para os perdidos pecadores. Vamos ver lá Colossenses capítulo 1, versículo de 9 a 14. Não vamos ler todo, mas vamos ler alguns versículos para que nós possamos entender um pouco, né? Não tenha pressa com essa aula, assista devagar, com calma, tá? Por esse motivo, também nós, desde o momento em que soubemos, de fato, igualmente, não deixamos de orar por vós, de suplicar que sejais cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. E tudo isso com o propósito de que possais viver de modo digno do Senhor, em toda boa obra, crescendo em conhecimento de Deus, sendo fortalecido com todo o poder segundo a maravilhosa força da sua glória, para que com alegria tenha absoluta constância, firmeza e ânimo, né? E o 13 diz, ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a plena redenção por meio do seu sangue, isto é o perdão de todos os pecados. Então, de uma parte, nós somos condenados na revelação geral, mas na especial, ele é o complemento, ele é a revelação. Deus fez de si mesmo a história de si, do universo, da natureza, da humanidade, enfim, ele se revela a nós. Ele traz a salvação. Vamos em frente? A Bíblia Sagrada tem origem em Deus, pense bem nisso. Este se revela na história, no universo, na humanidade. E de um modo especial por meio de Cristo, trazendo a salvação aos homens. Segundo ponto, há evidências da autenticidade da Bíblia. Vamos falar também disso agora, tá? Você já ouviu isso em algum lugar, em algum mês, em algum domingo, mas eu estou trazendo para que possa enriquecer a sua aula. Primeiro, evidências internas. A palavra autenticidade tem origem no grego, autentes, como significado daquilo que é verdadeiro. Quando isso é aplicado às Escrituras, né, a Bíblia, ela autentica-se a si mesmo. A Bíblia, ela responde a si mesmo. A Bíblia, ela valida a si mesmo, porque o que ela fala, ela cumpre. E olha que interessante, quando você fala de uma pessoa, né? Quando falamos de político, qual que é a ideia? Nós temos a ideia, infelizmente, não estou generalizando, mas de pessoas que falam e não cumprem. Não, esse não cumpre. Ela deixa de ser verdadeiro. Ele deixa de ser um político que deveria ser, porque o político seria aquele que intercede diante do governo, diante das autoridades, para uma melhoria de vida ao povo. Quando você diz, não, esse só vive do governo, mas não é um político autêntico. A Bíblia, no que diz respeito a ela falar e revelar, ela é autêntica. E não é só político, eu digo de pessoas, eu digo de pastores também, de obreiros, de homens e mulheres de Deus. Quando nós falamos alguma coisa, mas não cumprimos, nós deixamos de ser autênticos. Você vai olhar para mim e dizer, ele não é verdadeiro. Mas a Bíblia é o contrário, não, no sentido autentica-se a si mesmo. Toda a Escritura divinamente inspirada. E ela ensina, ela instrui, ela redargue, ela exorta, ela direciona, ela leva a salvação. E ela, por isso, ela é autêntica. Ainda dentro das evidências internas, dentre as evidências internas destacam-se, né, unidade e consistência. 1.600 anos, 40 escritores, vamos colocar 3. O hebraico, 3 idiomas. O hebraico, o aramaico e o grego. Diferentes épocas, anos,
diferentes lugares e circunstâncias. Mas esses homens conseguiram uma harmonia entre si através do quê? Da sua sabedoria, do seu conhecimento, não, através do Espírito Santo. Através de Deus que inspirou homens santos a trazer essa mensagem. Ela tem unidade. Vários escritores, vários anos, vários períodos, vários locais, mas uma unidade consistente. B. A ação do Espírito Santo. Por meio da leitura bíblica é possível ouvir a voz de Deus agindo como uma espada. Ela é mais penetrante que espada alguma de dois gumes. Ela vai até a divisão da alma e do espírito. Ela revela, né? Ela queima como os discípulos no caminho de Emaús. Ela arde dentro de você. Ela arde dentro de mim. Ela é viva. A Bíblia diz que a palavra de Deus é viva e eficaz. Não é uma palavra morta. E eu, às vezes, assim, sinto a presença de Deus em ler um versículo que muitas vezes eu já li. Porque ela é viva, ela está falando comigo todo dia. Ela fala através do Espírito Santo conosco, não só na igreja, não só numa pregação, não só numa aula, mas ela penetra e é apta a discernir os espíritos. A palavra de Deus é maravilhosa. Quanto aos assuntos de profecias, de eventos futuros, há uma exatidão no seu cumprimento. Não cumpre só a metade, um pouco, e se cumpriu ou não cumpriu ainda, é porque não chegou o tempo. Mas ela vai cumprir todo o seu propósito, sim. Pode passar os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Guerras, rumores de guerra, fome, doenças, peste, terremotos, tudo isso foi predito há milhares de anos atrás. Tudo isso foi dito através da palavra de Deus. Profecias e eventos futuros, nascimento, olha, dentro de profecias e eventos futuros, né, nós temos aqui o nascimento virginal de Cristo. Isaías profetiza 7,14, Mateus 1,23 cumpre. Sua morte na cruz, Salmos 22,16, em João 19,36 cumpre. Local da sepultura, Isaías 53,9, Mateus 27, 57 a 60 cumpre. Sua ressurreição, Salmo 16,10, Mateus 28,6. Ela fale, ela cumpre. São evidências e muito mais ainda está para se cumprir. Compreende-se como evidências externas aquelas em que os acontecimentos narrados nas Escrituras são também ratificados por conta da história. Por vezes, essas comprovações se identificam e se fundem aos conceitos de inerrância, isto é, a Bíblia não contém erros. Aí você vai dizer assim, não, ela contém. Claro que contém. Às vezes falta uma vírgula, às vezes falta uma letra, às vezes falta um espaço entre as letras. Erro de português, erro de digitação, com certeza você vai encontrar. Agora, erro de profecia, erro como palavra de Deus, erro como verdade, erro como consistência, erro como evidência, não. Se você estudar cultura bíblica, você vai ver que a arqueologia tem descoberto muitas coisas comprovando a autenticidade das Escrituras. Existe um livro chamado A Bíblia Tinha Razão, que os cientistas escreveram comprovando que a Bíblia tinha razão. Isso são evidências externas, achados, que comprovam que há a sua autenticidade. Isso traz da história comprovando sobre a autenticidade da Bíblia. Nessa direção a descobertas, deixa eu ver, eu acho que eu repeti aqui, não. Nessa direção, tanto os registros da história das nações, descobertas arqueológicas, que eu acabei de falar, pressuposto das ciências,
ela vem para apontar, para falar da autenticidade da Bíblia. A despeito de ser contestada pelos ateus incrédulos, a Bíblia permanece como o livro mais traduzido, mais lido, mais vendido, mais doado, enfim, mais tudo na história. A Bíblia Sagrada autentica a si mesmo, tem sua veracidade firmada por fonte e registro histórico. Então não é só o que eu digo, não é só o que eu prego, não é só o que os crentes falam, mas está aí a Bíblia para você comprovar através das histórias, dos achados, enfim. Tudo está à sua mão, é só você procurar, tá? Vamos falar um pouquinho sobre a ética relativista e pragmática. Ela afronta a palavra de Deus, tá? Por que ela afronta a palavra de Deus? Meu celular está tocando aqui, já desliguei. Primeiro, posicionamento cristão. O cristão não pode aceitar o relativismo por várias razões. Vamos trazer algumas aqui. Primeiro, o relativismo não aceita os valores absolutos requeridos por Deus ao homem. Não aceita os absolutos bíblicos, teológicos, emanados da palavra de Deus. Ele não aceita porque vai contra as suas vontades, contra as concupiscências, o desejo da carne. Por isso ele não aceita. Então o cristão não pode aceitar o relativismo. Por quê? Deus é absoluto, ele crê. Ateus, materialista, que nós vimos na lição passada, né? Isso. Não, retrasada. A passada foi sobre a família. Na lição retrasada, a lição de número 5, nós vemos que eles não têm Deus e nem a palavra como absoluta. Nós temos. Deus exige do homem, na sua transcendência, o quê? Respeito aos valores absolutos. Pecado é pecado, sim, não importa a época. Existe salvação. Precisa se converter dos seus maus caminhos. Nós precisamos viver em comunhão, viver em santificação. Nós precisamos ser santo. Sede santo porque eu sou santo. A santidade não é uma exclusão, não é se esconder, não, mas é viver de modo santo no meio de todo mundo. Glorificação e outros valores que Deus exige de uma forma, mas que o homem tem esse livre-arbítrio, sim, de rejeitar, de não querer seguir. Deus exige isso de uma forma como regra de fé e prática. Mas Deus não obriga, você não é obrigado. Então, o posicionamento cristão, segundo, o relativismo não aceita valores absolutos em termos de moral e de ética. No relativismo, o certo é errado e o errado é certo. São discursos subjetivos e nós temos como absolutos. O certo é certo e o errado, é pecado contra Deus, contra o próximo, contra a moral, contra a ética. Depende de cada pessoa, em cada época, em cada lugar, em cada cultura. Assim eles veem os valores. Tal abordagem não condiz com a moral e a ética cristã. Por isso nós defendemos a palavra de Deus como verdade. Não é relativa, ela é uma verdade absoluta. Terceiro, o relativismo entra em choque direto com a ideia cristã de salvação. Jesus mandou pregar o evangelho por todo mundo, toda criatura. A pregação do evangelho demonstra que só Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Não existe outro. Pedro afirma que não há salvação debaixo do céu. Não há outro nome. Não há outro caminho a qual devemos ser salvos. Não há outro mediador. O único mediador entre Deus e os homens é Jesus Cristo. O relativismo quarto leva a certos religiosos a dizer que há salvação em outras religiões. Não existe. O único caminho chamado salvação é Jesus Cristo. Claro, nós temos uma denominação a qual nós somos filiados. Precisamos ter uma raiz. Você precisa saber de onde eu sou. Quem é o meu pastor? Pastor Haroldo Alves Rodrigues. O meu pastor presidente, pastor Isaías Cardoso.
Eu pertenço à Assembleia de Deus de Foz do Iguaçu, congrego na Vila C, Rua Manaus 11, Foz do Iguaçu. Eu preciso ter um local para que você me conheça, para que você saiba de onde eu vou, para que eu tenha uma responsabilidade naquilo que estou fazendo. A Assembleia de Deus não vai salvar, mas a Assembleia de Deus tem um povo salvo. É isso que nós pregamos. Não há outro caminho. O que nós pregamos dentro da Assembleia de Deus é Jesus Cristo, o único meio de salvação. Não há hoje quem diz que todas as religiões são boas. Deus é amor, não exclui ninguém. Deus não vai lançar fora seus filhos no inferno. E até pastores dizem, a Bíblia precisa ser atualizada. A linguagem da Bíblia não serve para o homem pós-moderno. E eu digo, a linguagem da Bíblia serve para o homem pós-moderno, hipermoderno, para o homem que não é moderno. A Bíblia serve para todos os seres humanos. Ela é o manual do ser humano, ela é a regra de fé infalível, ela é a verdade absoluta a qual nós nos posicionamos defendendo como palavra de Deus. Essa é a nossa posição diante da Bíblia. Deus é amor? Deus é amor, sim. E Deus é amor, é o supremo amor. Ele é a suprema justiça e santidade também. Tanto é que no dilúvio só 8 pessoas escaparam. E eu volto a repetir. Ele é amor. Hoje há uma porta aberta chamada salvação. E essa porta é Jesus Cristo. Ele diz em João 10, eu sou a porta. Aquele que passar por mim, ele vai encontrar descanso, pastagem, ele vai achar a salvação. Mas vai chegar um tempo que esse amor supremo ele vai precisar executar a justiça suprema. E por isso eu te digo, você precisa aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador da sua alma. Olha que interessante. Deste modo, a Igreja do Senhor não precisa atualizar a Bíblia. Por enquanto, esta já é atual, até mesmo pela informática. O seu dever, enquanto corpo de Cristo, é se posicionar insistentemente em defesa dos princípios basilares da fé pautados na Bíblia, nossa única regra de fé e prática. E nós vamos sempre nos posicionarmos defendendo a palavra de Deus como regra de fé infalível e pôr em prática os seus ensinamentos. Que Deus abençoe a sua vida. Nós estaremos aqui na próxima semana com a lição de número 8. Amém por essa lição. Diga um amém aí desse lado. Vamos estar falando sobre a sutileza do enfraquecimento da identidade pentecostal. Eu espero você na próxima semana. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus resplandeça sobre ti o seu rosto, que Deus abençoe a sua família e até a semana que vem, se assim Ele nos permitir. Fiquem todos na paz do Senhor.